Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 15 e o versículo 57. Assim está escrito: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está inserido numa exposição que Paulo fez a respeito da ressurreição, que havia muita dúvida entre aqueles irmãos, uns que se infiltraram no meio do povo de Deus, dizendo que não existia ressurreição, e, portanto, eles estavam crendo em vão numa coisa que não aconteceu. E Paulo, na sua argumentação, no seu ensino, ele trouxe a realidade a respeito da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, que foi algo visível diante das pessoas e testemunhado por várias pessoas em vários lugares que viram a Jesus ressuscitado. Então, isto prova que a ressurreição é algo verdadeiro, que Jesus havia ensinado e havia dito que ele, no terceiro dia, seria ressuscitado. Mas os paroleiros, aqueles que não se satisfazem com nada e sempre procuram contradizer os fundamentos absolutos da obra de Deus, se infiltram no meio do povo, e existe aqueles que não têm o entendimento ainda apurado, se deixam levar por aquelas coisas e passam a crer naquela mentira que eles estão propagando em oposição à realidade do que aconteceu, que está na palavra de Deus. Então Paulo explica detalhadamente aqui sobre a ressurreição, e no finalzinho aqui ele fala do acontecimento do arrebatamento, que vai haver a vitória final nossa sobre a morte. Esta é a última vitória. O último inimigo, ele disse aqui, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, até agora nós ainda não vencemos a morte. Nós somos sujeitos à morte. Todos morrem, e isto prova que a morte está reinando. Mas haverá um dia em que esta morte será vencida. Será naquele dia, quando o Senhor Jesus manifestar-se e o seu povo for então arrebatado. Antes disso, porém, os que estiverem mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos junto aos mortos ressuscitados serão transformados, receberão um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus, para estar na presença dele por toda a eternidade. Com este corpo que nós vivemos aqui na terra, não tem como habitar na eternidade. Este é chamado o corpo do pecado. Então é preciso que haja uma transformação. Então, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal, sujeito à morte, se revestirá da imortalidade. E daí, então, ao brado de Paulo, dizendo aqui, onde está tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí chegamos no versículo que li. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, ela origina-se em Deus através do Senhor Jesus. Esta é a vitória mais assegurada que nós temos. Porque vitórias humanas aqui, ali, acolá, são algo passageiro. Mas esta vitória de que fala aqui a palavra de Deus é uma vitória permanente.
Então o apóstolo escreve dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A mente humana costuma, às vezes, julgar-se capaz de conseguir produzir as suas vitórias. Mas, à luz da palavra de Deus, nós não temos nenhuma vitória se ela não nos vier da parte de Deus. É somente Deus que promove, que produz a vitória e faz com que ela chegue a cada um de nós. Então ele foi bem claro quando ele disse: graças a Deus, que nos dá a vitória, o triunfo, o regozijo, a alegria, a satisfação por nosso Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus, nós não temos esta vitória que aqui retrata na palavra de Deus. Nós precisamos não de vitórias temporárias. Nós precisamos de uma vitória consistente, uma vitória final. E aqui vai se realizar a vitória final contra a morte. E estaremos ressuscitados e transformados para nunca mais termos nenhuma experiência ou relação com a morte, porque vamos viver eternamente na presença de Deus. E o apóstolo João deixou registrado aqui no capítulo 21 do livro de Apocalipse, o versículo 4, e diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, esta vitória que o Senhor Deus nos dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vamos buscar na palavra de Deus sobre vitória, triunfo, regozijo, alegria, nós vamos encontrar, em primeiro lugar aqui, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14, está escrito assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em quem? Em Cristo. Aqui eu li que, graças a Deus, que nos dá a vitória por quem? Por Jesus Cristo. Então, Jesus é a razão da nossa vitória. O amor de Deus por nós levou a entregar Jesus para que em Jesus a obra de Deus se concretizasse e agora, mediante esta obra aceita, confirmada, aprovada, declarada, válida por Deus, ele coloca diante de nós que a vitória só nos vem agora através do Senhor Jesus Cristo. Quando João escreveu o Evangelho no capítulo 16 e o versículo 33, ele deixou escrito o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a vitória de Jesus é compartilhada com a nossa vida. Nós podemos desfrutar dos resultados e benefícios que a vitória de Jesus trouxe para cada um de nós. Então, ele venceu por nós. Ele venceu em nosso lugar. Por isso que dizemos que a vitória de Jesus é a nossa vitória. Porque Deus o Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, colocou esta vitória possível na nossa vida. Então, é por isso que nós fazemos coro com o que Paulo deixou registrado
Na Epístola aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 37, ele deixou escrito assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus, Deus o Pai. Então diz aqui que através de Jesus que nos amou, nós somos mais do que vencedores em várias situações que se apresentam na nossa vida. Como, por exemplo, nesse texto aqui, ele está dizendo o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a nossa vitória vem de Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Então aí ele faz uma série de afirmações. A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Estas coisas têm o poder de nos separar do amor de Cristo? Não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, através de Jesus, a nossa vitória, ela está, sim, garantida pelo Senhor. Os homens pensam que a força, a esperteza, a estratégia pode angariar para eles algum tipo de vitória. Mas se Deus não estiver presente, não acontecerá nenhuma vitória de qualquer que seja o lugar. Olha o que Salomão deixou registrado em Provérbios, no capítulo 21, o versículo 31, está escrito o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, para a guerra, para a peleja, para o conflito, o confronto. Mas do Senhor vem a vitória. Então a vitória não vem do cavalo, a vitória não vem do cavaleiro, a vitória não vem das armas, a vitória não vem da sabedoria humana, a vitória vem do Senhor. Então é Deus que prepara vitórias para o seu povo. Como eu li o primeiro versículo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente através dele é que nós podemos conseguir desfrutar esta bênção maravilhosa que são as vitórias que Deus prepara para o seu povo. E aí nós passamos a andar em triunfo e vitória. Por isso que a nossa alma se regozija, o nosso espírito se alegra e nós tributamos a adoração e gratidão a Deus, porque é Ele que nos faz desfrutar de vitória. Veja o que o salmista deixou registrado no Salmo 20, os versos 7 e 8. Está escrito assim: uns confiam em carros e outros em cavalo. Carros e cavalos são instrumentos para guerra, tanto por carro como por cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então veja como é diferente o conceito de vitória do homem sem Deus para aquele que serve a Deus e tem experiência com ele.
Então, ao passo que uns estão fazendo do carro, do cavalo, da sua força, dos seus bens, do seu dinheiro, da sua tradição, dos seus amigos, a sua fortaleza, os que confiam no Senhor, eles fazem menção do nome do Senhor. Veja como foi que Davi venceu a Golias. Humanamente, não existia nenhuma possibilidade de Davi vencer a Golias. Davi era um adolescente, Golias já era um valente, amadurecido, experiente, guerreiro desde a mocidade, nunca tinha enfrentado derrotas, portanto ele era o líder, ele era o vitorioso, e ele foi colocado à linha de frente para provocar Israel, e Israel teve medo. Veja que ele era tão conhecido que um exército inteiro ficou com medo de enfrentar um guerreiro. Por quê? Por causa da fama, das experiências que ele tinha. Só que ele mexeu num ponto difícil para ele. Ele não mexeu contra o povo em si, mas contra o Deus que era quem governava sobre aquele povo. E quando Davi escuta isso, Davi o considera um incircunciso e reprova a atitude de Golias, como ele fala a respeito de Deus. Então Davi se capacita, se fortalece em Deus e diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quiseram ali pôr uma armadura nele, colocar as vestimentas próprias de um guerreiro, mas não teve jeito, ele não se habituava com aquilo. As armas de Deus para Davi não eram as mesmas armas para Saul. Para Saul era o colete, era a lança, era o escudo, era a espada, era o capacete, era a couraça, mas para Davi era uma funda e uma pedra. Deus tem os seus caminhos e a sua maneira. E com uma funda e uma pedra, um menino, quando o gigante olhou para ele, o desprezou, disse que seria fácil arrancar-lhe a cabeça, e Davi disse: eu é que darei a tua cabeça às aves dos céus. E eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Davi girou, soltou a pedra, Deus pegou aquela pedra da funda e levou bem no centro da testa do Golias, o único lugar ainda onde não tinha uma proteção, tocou no meio da testa de Golias e ele caiu para frente. Não caiu para trás, ele caiu para frente. O gigante veio ao chão. Quando ele caiu, Davi correu e cortou-lhe a cabeça. Quem deu vitória foi Davi, foi a espada de Davi? Não. Foi o Deus em quem Davi confiava e servia. E Davi nunca colocou aquela vitória como sendo a sua vitória, mas como sendo a vitória de Deus para o povo de Israel. Então, a vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus. Então está aqui. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É no nome do Senhor que está a minha vitória, a tua vitória, a nossa vitória. Ela não está em nenhum lugar na terra. Ela está em Deus, porque é Ele que nos faz triunfar. E o verso 8 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quem é que se encurva e cai? É quem confia em carros, é quem confia em cavalos, é quem confia na estratégia, é quem confia no seu braço, é quem confia nos seus amigos e despreza a Deus. Mas quem confia no Senhor e faz menção do nome do Senhor nosso Deus, eles se levantam e permanecem de pé, vitoriosos. Não experimenta derrota. Quem serve a Deus
e conhece o Deus que o serve, porque ele sabe de onde vem a sua vitória. Ela não vem das coisas, ela não vem das pessoas, ela não vem dos lugares, ela vem de Deus. Então, a vitória que eu desfruto, ela veio de Deus para mim. A vitória que você desfruta, ela veio de Deus para a sua vida. Então, saiba isso. Como a vitória vem de Deus, e nós somos os beneficiados com a vitória que o Senhor nos dá, qual é o nosso dever? O nosso dever é nos prostrar diante do Senhor em atitude de adoração e gratidão por Deus nos tornar vitoriosos, vencedores. Então diz aqui, nós somos mais do que vencedores. Ora, se ser vencedor já era uma grande coisa para a nossa vida, mas a palavra de Deus diz muito mais. Ela diz, somos mais do que vencedores. Então, estamos no outro estágio, acima dos vencedores, que são os mais que vencedores. Então, veja como é importante pensarmos sobre isso. E quem não precisa de vitória? E quem não depende de vitória? Todo dia nós precisamos e dependemos de uma vitória. Só que precisamos entender que essa vitória que nós precisamos, ela só vem de um lugar. Ela só vem de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho da vitória chegar até nós. Ela origina-se aqui, em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o versículo diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixou bem claro que é Deus quem nos dá. Ele não diz que é quem deu ou quem dará, mas é quem nos dá. No momento, no presente, no dia a dia, no momento em que estamos aqui, vivendo, falando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, é neste momento que o Senhor Deus está preparando vitórias retumbantes, gloriosas e permanentes para a nossa vida. Agora, nós precisamos exercer a fé em Deus, crer nele, como diz a Bíblia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se nós não estamos agradando a Deus, não tem como receber a vitória de Deus. A vitória de Deus, ela vem para aqueles que o agradam, que o servem, que o adoram, que são fiéis, que são leais, que são prudentes, que são perseverantes, procura viver uma vida consagrada diante da presença do Senhor. Então, é a estes que o Senhor Deus concede a vitória. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o galardão de Deus pode significar as vitórias que nós recebemos. E estas vitórias nós recebemos pela fé em Deus e em Jesus. O apóstolo João deixou registrado aqui, na primeira epístola, no capítulo 5, e o versículo 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se é através da nossa fé que a vitória nos vem, onde deve estar a nossa fé? Jesus ensinou. Jesus disse, tende fé em Deus. Às vezes as pessoas colocam fé no milagre, no problema, na solução, na cura, no recurso, na saúde, no que quer que seja.
Mas todos esses lugares onde esta fé é colocada, ela não é a fé verdadeira. Ela não tem fundamentos. A fé original, ela é colocada em Deus. Por isso diz a Escritura: tende fé em Deus. A partir do momento que esta fé estiver firmada em Deus, o Senhor Deus irá preparar vitórias para cada um de nós. Isso vai despertar em nós gratidão, adoração e honra que tributaremos ao Senhor, por saber que as nossas vitórias vêm do Senhor. Sabe o que Deus disse a Moisés quando eles estavam reunidos diante dos seus inimigos ou impedimentos que eles tinham para atravessar a caminhada? O Senhor disse a eles o seguinte, no capítulo 14 de Êxodo, versículo 25 diz: e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O que Deus tinha dito a Moisés: parai, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Então, se o livramento que nos dá é o Senhor, a vitória nossa vem de Deus. Então, se para Moisés, para aqueles que estavam oprimidos no Egito, e Deus então permitiu que ele saísse com mão forte, com braço estendido, manifestando a sua glória e dando vitória àquele povo, é o mesmo Deus a quem nós servimos atualmente. Ele é imutável, Deus não muda. O Senhor Jesus não muda. Eles permanecem o mesmo. O escritor aos Hebreus deixou registrado: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, permanece sempre o mesmo. Como Deus e Jesus são imutáveis, à medida em que nós estivermos plenamente em comunhão com Deus, em fé, em obediência, nós vamos receber vitórias da parte de Deus para a nossa vida. E quem não gosta, quem não precisa de vitória? Quem não está pedindo a Deus uma vitória? Todos nós, todos os dias, nós precisamos da vitória do Senhor. E a vitória do Senhor nos fortalece, nos encoraja, nos alegra, renova a nossa esperança, fortalece a nossa comunhão com Deus, faz-nos aproximar mais do Senhor em razão da operação do poder de Deus em conceder para cada um de nós uma vitória que nós não teríamos condições de buscá-la onde quer que fosse. Mas ao nos posicionar diante da presença de Deus, Ele move céus e terra e abre caminhos e faz a vitória chegar às nossas mãos. Este é o Deus que nós servimos. Você não pode duvidar dele. Você não pode desconfiar deste Deus. Você não pode deixar-se desanimar, entristecer, fracassar, desistir, parar na caminhada por coisas tão banais. Olha a grandeza do Deus a quem você serve. Considera as vitórias que Ele proporciona na tua vida. Posicione-te diante do Senhor e passe a viver esta realidade e testemunhar, como Paulo deixou registrado aqui. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com esta palavra, eu sou vitorioso, você é vitorioso, nós somos vitoriosos em
Cristo Jesus. E continuaremos vencendo, sabendo que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas não se importe com a morte. A morte, quando ela vier ao nosso encontro, ela vai só nos levar para o descanso e nos guardar por um momento. E depois o Senhor vai nos tirar do poder dela, nós vamos ser ressuscitados e vamos à presença do Senhor. Mas aqui em vida, nós precisamos a todo momento de vitória. E aí sim, precisamos estar aliados com o nosso Deus em temor, fidelidade e obediência, e com certeza Ele está preparando grandes vitórias para cada um de nós. Creia nesta palavra. Aproxima-te de Deus. Firma a tua comunhão com Ele. Por que você tem que experimentar derrotas ao longo da sua vida se há um Deus que te dá vitória? Alguma coisa deve estar errado. Como é que você está vivendo de derrota em derrota se o Deus que você diz a quem serve é um Deus de vitória em vitória, de triunfo em triunfo? Alguma coisa não está de acordo. Procure entender o que é. Ou a tua fé não está em Deus, e você precisa, com pressa, recuperar esta fé em Deus, e as vitórias chegarão à sua vida. Ou pode acontecer de haver coisas erradas na sua vida que impede a tua comunhão com Deus e, portanto, você não tem a ligação com Deus para receber dele as vitórias que você precisa. Enquanto não se aproximar de Deus e se consertar diante do Senhor. Derrotas só tem uma causa. É quando as pessoas estão erradas com Deus. Se eles estão certos e em plena comunhão, derrota não passa nem perto. Porque o nosso Deus é o Deus de vitória. E Ele é aquele que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode, a partir de hoje, considerar-se, pela sua vida de fé e comunhão com Deus, sem impedimento ou corrupção ou imoralidade, um vencedor, um vitorioso em Cristo Jesus, e declarar e testificar as vitórias de Deus sobre a sua vida. Este tem que ser o norte da nossa vida, a maneira como devemos prosseguir de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. E o nosso Deus tem prazer e alegria em nos promover vitórias. Ele tem para mim hoje vitória. Ele tem para você hoje vitória. Portanto, receba esta vitória do Senhor na sua vida, glorifique-o e proclame a Ele com adoração, com ações de graças. Isto será útil para o fortalecimento da minha, da tua, da nossa fé em Deus. E sigamos vencendo sempre. Com Deus não há obstáculos intransponíveis. Deus tira todos eles e envia a nossa vitória. Querendo Deus, amanhã retornaremos